Bom, antes de analisar o jogo, eu queria aproveitar a oportunidade para me dirigir ao torcedor, né, e dizer para ele que, obviamente, que o sentimento não é o mesmo dele, porque a minha relação com o clube ela é profissional, a relação dele com o clube é de paixão, né? Mas eu quero dizer assim que poucas vezes eu senti tanta vergonha como eu estou hoje. Eu não roubo ninguém, não mato ninguém, sou profissional de futebol, né? Todos os aspectos de dificuldade nós já enumeramos em jogos passados, eles são latentes aí, vocês são inteligentes e conseguem perceber, mas eu não posso deixar de compartilhar com o torcedor esse sentimento, né? Um sentimento muito ruim mesmo, porque não se pode perder o jogo da forma que perdeu. Ganhar, perder, empatar, isso tudo pertence ao futebol, né? Mas a forma não. Eu tenho 22 anos como treinador de futebol e poucas vezes eu acabei o jogo com um sentimento que eu tô, né? Realmente um sentimento assim de uma revolta interna muito grande, né? E em respeito principalmente ao torcedor, né? Então eu queria compartilhar com ele esse sentimento. E em relação ao jogo, nós tivemos um pouco de dificuldade no início do jogo, né? Até porque o Ferroviário veio com 3 zagueiros e nós não esperávamos, até porque ele não vinha jogando assim. Então nós tínhamos uma marcação para fazer um pouco mais alta na saída de 2 zagueiros dele, mas à medida que ele tinha 3 zagueiros, nós tivemos um pouquinho de dificuldade no início. Depois a gente conseguiu ajustar essa marcação e conseguiu começar a crescer um pouquinho, mas nesse momento a gente acabou tomando gol, né? E aí você emocionalmente se enfraquece demais e isso foi uma das coisas que eu mais disse aqui no intervalo, né? Não adianta se você errar um passe e ficar se martirizando porque errou um passe e daqui 30 segundos tem outra jogada e você tem que ter solução para outra jogada. Então a gente se enfraqueceu emocionalmente e conseguimos, a palavra é essa, achar um gol no final do primeiro tempo. E aquilo ali foi pra gente, vamos dizer assim, uma possibilidade de voltar melhor no segundo tempo, né? E isso aconteceu, né, depois das trocas, né? As trocas elas foram todas físicas, tanto que eu nunca fiz 4 substituições na minha vida de uma vez, eu tive que fazer por uma questão pura e simples física. E a partir dali a gente começou até a ter um pouco mais de volume, um pouco mais de movimento na frente e começou a criar alguma possibilidade, né? A partir daquele momento que estava 1-1, mas aí cometemos 2 erros assim infantis defensivamente e isso acabou custando muito caro para uma equipe que precisava ganhar hoje para se manter viva na competição. Não, eu saio envergonhado em respeito ao torcedor. A atitude que eu tenho que ter é trabalhar, se eu estou trabalhando muito, porque veja bem, eu não tenho treinado esse time, eu não tenho treinado, né? Eu tenho trabalhado conversando com os caras, tentando mostrar alguma coisa, outra, né? Então assim, eu saio envergonhado, só que envergonhado em respeito ao torcedor que eu tenho, né? Que é soberano, que é apaixonado pelo clube, que mesmo o clube na situação que está, o primeiro tempo inteiro, a torcida, ela em momento algum, ela se voltou contra o time, ou seja, eu preciso ter respeito pelo torcedor, né? E isso é por isso que eu falo que eu saio com vergonha. Agora, o que eu tenho que fazer juntamente com todos do clube, trabalhar ainda mais para que a gente possa reverter o cenário. A temporada, ela ainda tem muita coisa para acontecer, o que a gente precisa ter é atitude assertiva para que a gente possa virar essa chave e o clube possa voltar a ter apresentações mais compatíveis com o que ele representa. Não, eu só porque eu falei quando você fala que é só uma vitória sobre o meu... Se eu tiver suspenso então e a gente ganhar o jogo, eu não vou estar na beirada do campo, então a vitória eu não tenho participação nela. São 2, é isso? Exatamente, né? Mas assim, também é um número insuficiente para aquilo que eu tenho de histórico profissional, porque é só olhar aí a trajetória, graças a Deus é uma trajetória de muito mais vitórias do que de resultados ruins. Mas a questão de planejamento, no dia que eu acertei a vinda para cá, o planejamento já foi feito ali. Porque quando eu vim para cá, eu cheguei aqui, se eu só vim para cá porque a coisa não estava acontecendo conforme o clube gostaria, né? E quero até deixar bem claro, porque eu ouvi alguém dizer que eu fico transferindo a responsabilidade para a comissão anterior e tal. Desde a primeira vez que eu disse sobre isso, quando eu falo preparação, envolve todo mundo.
Envolve grupo de jogador, envolve todo mundo, envolve montagem, envolve todo mundo, pô. Aqui não existe transferência de responsabilidade, muito pelo contrário. Eu sou um profissional numa condição muito clara, assim, de assumir todas as minhas responsabilidades. A partir do momento que eu aceitei vir para cá, foi porque eu acredito no planejamento pensando na temporada. Se você for resgatar a minha primeira entrevista, eu digo que a minha primeira missão aqui seria diminuir os impactos do que estava acontecendo no início do trabalho do clube, né? E a gente está procurando, está se entregando ao máximo para conseguir isso, mas não tem sido o suficiente, a gente precisa continuar. Sobre a questão de já pensar na Série D, a partir do momento que você já tem grupo, que você já tem data de início, obviamente que você já vai começar a olhar alguma coisa nesse sentido, né? Mas o clube não para. E sobre as questões, que é uma pergunta que é eminente, sobre elenco, essas coisas, o futebol, nós no futebol, ganhando, perdendo, empatando, todo mundo é avaliado todo dia. Então, assim, o planejamento do clube, ele precisa continuar acontecendo para tentar salvar a temporada, tendo um segundo semestre, principalmente. É óbvio que ainda existe uma questão matemática no campeonato estadual, mas o clube precisa pensar em salvar a temporada, né, tendo um segundo semestre muito mais próximo daquilo que o clube tem de dimensão. Não, assim, é uma competição que, se você pegar aí o histórico delas, há um equilíbrio muito grande, porque colocam-se nessa primeira fase, procura-se regionalizar, né? Então isso faz com que você tenha, é natural você ter confrontos regionais e estaduais, né? No nosso caso, nós temos aí adversários que nós enfrentamos aqui no estadual e vão estar de novo na Série D. Você tem equipes de outros estados que vivem momentos distintos nos estaduais. Você tem equipes que estão fazendo bons estaduais aí, que estão no nosso grupo, né? Então, a Série D, ela é uma competição que vai pedir muito regularidade, né? Então, assim, eu disputei uma Série D, que foi a de 2020, com o Floresta, e ela, para mim, ficou muito clara que é uma competição que ela te pede regularidade na primeira fase, são 14 jogos, então você precisa ter um grupo em condição de ser uma equipe regular ao longo dessa disputa, e depois você precisa ser uma equipe extremamente decisiva, porque para que você alcance o objetivo final, você precisa passar por 3 mata-matas. Então nós estamos num grupo, a princípio, muito equilibrado, mas existe uma distância muito grande de tempo entre o final dos estaduais e o início da Série D. E isso muda muita coisa, porque os elencos vão mudar, obviamente, os elencos vão mudar nas equipes, porque no primeiro semestre alguns clubes desses acabam tendo uma receita um pouco maior e conseguem ter no primeiro semestre alguns atletas que às vezes no segundo não conseguem. Então a gente tem um mapeamento, vamos dizer assim, a gente já começou desde que saiu os grupos, para que a gente tenha condição de fazer um planejamento, repito, mais próximo daquilo que o campinense tem de representatividade.